Daniel Etoscano, sou cirurgião de tecidos moles, sou coordenador do núcleo de cirurgia daqui da Anclivepa São Paulo, e a minha trajetória cirúrgica ela começou lá na faculdade. Eu gostava muito de cirurgia lá na USP quando eu fiz faculdade, fiz minha residência lá em cirurgia também e depois vim fazer a especialização aqui, a especialização que eu coordeno hoje. Eu fui aluno há muito tempo atrás e foi aqui que eu aprendi a operar, aprendi a aplicar o que eu atuo hoje. Aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, o que nós buscamos sempre é montar cursos que nós gostaríamos de fazer. Eu e o Daniel, que somos os coordenadores, a gente sempre para e pensa dessa forma. Fala, que curso que eu quero fazer? Qual é o melhor professor dessa área? Quem eu gostaria de assistir falando de tal tema? Como que eu gostaria que fosse uma aula prática específica? E a gente monta exatamente desse jeito. E isso tem cativado ao longo dos anos muitos veterinários já cirurgiões ou muitos veterinários que querem se tornar cirurgiões e atuar só com cirurgia, como a gente faz no nosso dia a dia. O nosso ensino aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, ele é fundamentado essencialmente numa teoria muito robusta, embasada em evidência científica, mas majoritariamente o que a gente preza é pelo treino, é pela prática. A gente quer que os alunos venham para cá e treinem muito de fato, tá? O nosso objetivo no futuro é que muitos dos bons cirurgiões do Brasil tenham passado por aqui, tenham sido formados por nós e tenham uma posição de destaque dentro do mercado. Eu sou Daniel Herrera Jarrugi, médico veterinário formado pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Sou especialista em cirurgia pela Universidade Cruzeiro do Sul, coordenador da pós-graduação de cirurgia da Anclivepa desde 2013 e diplomado especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia desde 2015. A pós-graduação de cirurgia da Anclivepa ela é diferenciada em todos os sentidos. No começo, a confecção da grade é feita especialmente para nivelar todos os alunos, desde um conhecimento de base até a evolução das cirurgias de rotina, finalizando com as cirurgias de alta complexidade, para todo mundo conseguir aprender tudo e a gente ter uma turma bem nivelada. Além disso, quando você vier aqui para ter a aula prática, você vai treinar num laboratório completo e equipado com todos os instrumentos que são necessários para a execução das técnicas. Vai ter um cadáver por dupla para que você possa treinar todas as técnicas de forma ímpar e sair daqui executando todas elas. A aula teórica, ela acontece num ambiente virtual, onde todo o material fica armazenado e contido para que você possa estudar todo o período. Para o aluno de pós-graduação de cirurgia Anclivepa, você pode viver dentro do bloco cirúrgico e dentro do centro cirúrgico dos hospitais públicos da Anclivepa. Essa vivência faz um diferencial enorme, porque a gente tem mais de 30 cirurgias por dia em cada um dos nossos hospitais, associando a aula teórica, o treinamento prático dentro do laboratório, as aulas com animais vivos que a gente faz junto com os alunos e a vivência hospitalar. O aluno consegue uma formação completa desde a sua base até o final da sua cirurgia. Meu nome é Marcela Guzzo, eu sou médica veterinária cirurgiã, atuo aqui em São Paulo. Atualmente sou instrutora dos cursos de pós-graduação em cirurgia e do curso Master em Cirurgia aqui da Anclivepa São Paulo. Um dos diferenciais aqui da nossa pós-graduação, que temos tantos alunos formados e atualmente 300 alunos em formação, é nossa equipe de suporte durante as aulas práticas. Então, além dos professores, das instrutoras, contamos com um grupo de monitores, que são pessoas escolhidas a dedo. Então, assim, uma equipe super capacitada para auxiliar os alunos durante as aulas práticas. Um outro diferencial que nós temos é que dispomos de uma tecnologia avançada de gravação das aulas práticas. Então, no decorrer das aulas práticas, nós gravamos a apresentação ali, a execução do professor na peça anatômica, e essa gravação vai para uma plataforma online, na qual, durante todo o decorrer do curso, o aluno consegue reassistir e estudar da sua própria casa. Meu nome é Giovana Rotter, eu sou médica veterinária, atualmente pós-graduanda do curso de cirurgia em pequenos animais aqui da Anclivepa São Paulo e atuo em Curitiba, no Paraná, na Biofix 3D. Eu me formei recentemente, não faz muito tempo, então eu precisava de muito conhecimento na parte de cirurgia geral, até porque na minha empresa eu faço parte de planejamento cirúrgico. Então a Anclivepa precisava me trazer essa visão de como atuar, como fazer a cirurgia, procedimentos cirúrgicos. Então eu precisava de conhecimento na parte de cirurgia em tecidos moles. A Anclivepa tem uma estrutura sensacional, onde a gente pode praticar
as técnicas cirúrgicas que nós aprendemos de forma online, o que para nós que trabalhamos facilita muito, e daí vir aqui para a prática de 2 em 2 meses, aprender todo esse conhecimento que a gente teve na parte teórica. Então a estrutura deles é sensacional, os monitores nos dão todos os suportes que nós precisamos durante as aulas teóricas, durante as aulas práticas, e sem falar nos professores, né, que nos trazem esse conhecimento que nós precisamos e a gente coloca em prática todo esse conhecimento deles também. Meu nome é Pedro, sou médico veterinário formado pela Universidade Metodista de São Paulo. Eu estou terminando a minha pós-graduação, sou da turma 10 da cirurgia de cães e gatos aqui da Anclivepa. O que eu não tinha antes e que eu tenho agora, graças à Anclivepa, né, essa especialização que eu estou fazendo, é que antes eu não tinha confiança em mim mesmo para poder operar, poder me responsabilizar sobre meus casos. E hoje, graças a esse curso que a Anclivepa me propôs, é eu ter essa confiança em mim mesmo, de poder exercer a minha profissão da forma como eu gosto, da forma como eu acho certo, e também a questão de abrir portas, né? Porque ter no currículo a especialização da Anclivepa em cirurgia me abriu inúmeras portas que antes eram fechadas para mim. Então hoje, graças a isso, eu pude ser contratado num hospital que eu admiro, sou o cirurgião responsável desse hospital, opero, sou responsável por esses pacientes. Porventura, né, a gente tem alguma dúvida, tenho os professores, os monitores, os instrutores que são super acessíveis para tirar qualquer dúvida, posso acompanhar eles também, que eles dão abertura para isso, então acompanhar a rotina deles para também me espelhar e ser um melhor profissional a cada dia. Por fim, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de poder me especializar, de poder estar numa grande instituição de ensino que é a Anclivepa, e espero poder vivenciar mais isso com outras oportunidades, outros cursos, enfim, acho que vou ficar aqui por um bom tempo ainda, me especializando e fazendo diversos cursos. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula semanal aqui no YouTube do Cirurgia Anclivepa. Como vocês já sabem, todas as quartas-feiras a gente tem uma aula aí cheia de conteúdo, cheia de novidades. Hoje aqui falando sobre cirurgia, hoje falando sobre como identificar um linfonodo, tá? Então vou mostrar para vocês os passos aí em como que a gente vai fazer para encontrar o linfonodo, tá? As técnicas aí principais que a gente usa da identificação de um linfonodo, certo? Antes disso, vou pedir o carinho de vocês aí, para quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta esse vídeo, né? Clica no gostei aí e dá essa força para nós aí, para a gente continuar toda quarta-feira à noite tendo um ótimo conteúdo para vocês, para a gente continuar evoluindo aí a comunidade da medicina veterinária e principalmente aí da nossa área que a gente ama tanto, que é a cirurgia, certo? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Martim Carlos Toscano, tenho 33 anos, comecei a minha história aqui na Anclivepa São Paulo em 2020, onde ao longo de 2 anos aí eu cumpri o meu programa de trainee no núcleo de cirurgia aqui da Associação Anclivepa São Paulo. Depois disso, virei aí cirurgião contratado dos hospitais públicos de São Paulo, até aí trilhando a minha carreira, até estar com vocês aí, até ser efetivado como um dos instrutores do núcleo de cirurgia da Anclivepa São Paulo, certo? Fica aqui o convite para que vocês sigam o meu Instagram, tá? Baixe o QR Code aí, me sigam, que vai ser um prazer ter vocês aí acompanhando um pouquinho da minha rotina. Mas o Instagram que vocês devem seguir de verdade é onde vai ter novidades, onde vai ter um pouco da rotina de toda a equipe, é onde a gente mostra um pouquinho mais
das nossas cirurgias, onde a gente mostra os nossos cursos e tudo mais relacionado a todo o núcleo de cirurgia da Anclivepa São Paulo. Esse é o Instagram que vocês têm que seguir. Aqui vocês vão ter um pouquinho de tudo nessa página, e tenho certeza que vocês vão adorar aí e vão estar por dentro de todos os cursos e tudo que a gente ensina para vocês aí, certo? Falando então do conteúdo de fato, tá? Antes de falar de linfonodo, a gente tem que entender todo o sistema linfático, tá? E em resumo aí a gente vai ter o linfonodo, que vai ser o principal quando a gente estiver falando de uma linfadenectomia, tá? Então fazer a retirada do linfonodo em si, mas anexo a ele a gente vai ter os vasos linfáticos, tá? Que vão fazer todas as coletas aí através dos capilares linfáticos, tá? Tudo isso vai entrando ali e vai seguindo o seu caminho até o linfonodo para seguir então todo o caminho desse sistema linfático, tá? Então a gente tem que ter noção que a gente tem essas três principais estruturas, né? Uma principal estrutura que é o linfonodo e toda a rede de vasos acoplada a isso, que vão ser os vasos linfáticos e esses capilares linfáticos também, certo? Aqui a gente tem a carinha de um linfonodo em si, tá? Ele pode variar bastante o seu tamanho, ele pode ter de 1 milímetro até mais ou menos 2 centímetros, quando a gente estiver falando de um linfonodo que vai estar no seu tamanho natural, tá? É claro que a gente pode ver, quando a gente estiver tratando aí de um linfonodo com alterações, ele vai ter também uma alteração, vai sofrer uma alteração também no seu tamanho, então ele pode vir a ter medidas maiores do que eu estou apresentando na tela aí para vocês, tá? Mas um linfonodo mais anatômico, um linfonodo aí sem grandes alterações, ele vai ter aproximadamente de 1 milímetro a 2 centímetros, vai ter esse formato de feijão que a gente vê na imagem, tá? Um formato aí mais característico, e vai ser aí uma estrutura firme e lisa para nós, tá? Alguns aí podem ser mais difíceis da gente encontrar, mas depois que você tem noção da carinha dele, depois que você tem noção aí dos traquejos, né, das dicas aí para encontrar, ele é mais visual aí para nós, tá? Mas a gente vai ver aqui na aula de hoje como que a gente pode encontrar de uma maneira mais facilitada esses linfonodos, tá? Mas antes a gente tem que entender como é a cara dele e tudo mais, certo? Antes de ver como que a gente pode fazer para encontrá-los também, a gente tem os linfonodos palpáveis, tá? Que tem que fazer parte da rotina aí do seu exame físico, tá? Toda vez que a gente vai fazer um exame físico num paciente, faz parte aí do passo a passo. Um desses passos vai ser palpar aí os linfonodos, sejam eles o mandibular, tá? O superficial cervical, o axilar, o superficial inguinal, e aí aqui a gente também vai ter o poplíteo, tá? Esses 5 linfonodos são os que a gente chama de 5 linfonodos palpáveis. Eles têm que fazer parte aí do seu exame físico, então você tem que parar 1 minuto aí para palpar lentamente. Não 1 minuto por linfonodo, tá? Mas 1 minuto no total aí do seu exame físico tem que ser dedicado aí para você fazer a palpação desses linfonodos, tá? Então, mandibular, superficial cervical, axilar, superficial inguinal e poplíteo fazem parte aí dos conjuntos dos palpáveis, e eles vão fazer parte aí, então, a partir de agora, se não fazia antes, a partir de agora vai fazer parte aí da rotina do seu exame físico, e a gente tem que ter noção em mais ou menos que tamanho que esses linfonodos devem ter quando eles não têm alteração, tá? Por que que a gente tem que ter essa noção? Porque quando ele tiver aumentado de tamanho, quando ele tiver com alterações ali nas suas características, vai chamar muito mais atenção. Então, se eu sei como ele deve ser habitualmente, se eu sei como ele deve ser anatômico, né, sem alterações, qualquer pequena alteração, seja ela na sua forma, seja ela no seu tamanho, vai chamar a atenção quando eu estiver fazendo aí a palpação desse linfonodo, e eu vou saber, vou entender aí que eu tenho já uma alteração aí em todos esses linfonodos, tá? Para a gente entender aí um pouquinho também da drenagem, tá? Um pouquinho aí de como funciona a parte aí dos vasos linfáticos, a gente tem esse esqueminha de livro aí que é super legal, que mostra para nós mais ou menos aí para onde que está sendo drenado tudo durante cada região desse corpo, tá? Então a gente pode ver aqui
que nos membros pélvicos podem ir tanto aqui mais próximo daquele superficial inguinal, mas também para o poplíteo, tá? A gente vê na região aqui cervical, a gente pode ter ele indo para o superficial cervical ali, ou ele pode estar vindo aqui dessa região mais torácica, pode estar indo em direção àquele linfonodo axilar, tá? Então a gente entender como funciona aí, como é feita a drenagem desse linfonodo também é muito importante, tá? Não necessariamente, se eu tiver uma região aqui muito próxima ao linfonodo, vamos dizer, por exemplo, o axilar, não significa que aquele seja de fato o linfonodo alvo, tá? A gente vai entender aí a diferença mais para frente da diferença entre um linfonodo sentinela do linfonodo alvo de fato aí que é para onde está sendo drenado tudo aquilo, tá? Nem sempre o mais próximo vai ser, né? Nem sempre o linfonodo regional vai ser aí o que a gente está querendo de fato, nem sempre ele vai ser o sentinela, tá? Então a gente vai entender aí como que a gente vai fazer para encontrar e aí depois no final a gente vai entender qual que é um, qual que é o outro, tá, pessoal? Então aqui, num caso mais específico, tá? A gente pode ter em casos aí onde eu tenho um linfonodo ilíaco, tá? Que é um linfonodo aí abdominal, super profundo, tá? Tem uma complexidade maior aí quando a gente está falando desse linfonodo, tá? Ele requer uma cirurgia de cavidade abdominal aberta para ser feita a retirada, mas a gente tem que entender que certos casos, tá? Onde eu posso ter, por exemplo, uma neoformação mamária, né? No caso de uma fêmea aí, principalmente, onde eu tenho uma neoformação mamária, seja ela, por exemplo, em M5, o primeiro linfonodo que eu vou colocar na minha cabeça vai ser aquele linfonodo superficial inguinal, tá? Ele é o mais óbvio aí para nós quando a gente estiver, por exemplo, num caso desse, mas nem sempre vai ser o linfonodo que está sendo principalmente acometido. Podem ter exemplos aí, a gente já pegou casos onde o linfonodo de fato, o linfonodo sentinela aí, ele vai ser esse linfonodo mais profundo aí, esse linfonodo ilíaco, tá? Então a gente tem que entender que nem sempre o linfonodo mais próximo, nem sempre o linfonodo regional ali, aquele mais óbvio para nós, nem sempre é ele que é o linfonodo de fato que a gente tem que realizar a nossa linfadenectomia, tá? Então tem aí essas particularidades que a gente tem que ficar sempre atento, tá? Aqui um outro esqueminha super legal aí para vocês, que a gente tem uma visualização dos vasos linfáticos, tá? E como eles estão muito bem distribuídos, tá? A gente vê que tem toda uma rede de vasos aí que estão distribuídos pelo corpo desse paciente, principalmente nessa imagem aí que a gente vê os mais cutâneos, tá? Lógico que a gente tem outros aí, mas essa imagem aqui dá já uma ideia para nós de toda essa rede de vasos aí que está nessa região e como eles são distribuídos para fazer toda a coleta ali do material necessário e então levar eles aí até esses linfonodos, certo? E aí, como então que a gente vai encontrar esses linfonodos, tá? Tem uma série aí de principalmente aí 2 corantes que a gente utiliza para fazer quando tem necessidade e um último no final ali que eu vou mostrar para vocês que é super interessante, que tem umas particularidades mais legais aí, tá? O primeiro que a gente vai falar então é o azul patente, tá? O azul patente ele é super interessante, a gente tem características nele aí onde a gente vai administrar aproximadamente de 0,5 até 2 ml, tá? E ele deve ser feito aí subcutâneo nos pacientes, tá? Então peritumoral, tá? O que eu quero dizer aí com peritumoral? Então imagina que eu tenho lá aquela formação de mama que a gente conversou, tá? Então tá lá a minha formação de mama, a gente vai dando a volta lá, então vai peritumoral aplicando aí aquela quantidade desse azul patente, né, desse corante em específico, então é realizada dessa forma peritumoral no subcutâneo para que após 10 minutos da aplicação, né, e 10 minutos aí antes da nossa incisão, ele vai corar aqueles vasos, né, vai mostrar para nós o caminho até o linfonodo mais próximo aí, certo?
Então, é muito interessante aí que seja utilizado nos nossos pacientes, tá? Seja ele cão, seja ele gato. O azul patente aí pode ser utilizado nas duas espécies e nos auxilia muito dessa forma aí pré-operatória, tá? É indicado aí, então, para ambas as espécies, a gente faz a realização aí através desse corante, tá? E aí a gente vê aqui mais ou menos como que ele vai funcionar, tá? Aqui a gente tem uma imagem onde a gente fez o corante num cadáver, tá? E a gente conseguiu fazer com que os vasos fossem aí corretamente corados, e aí a gente vê aqui, ó, todos aqueles vasos linfáticos, tá? Toda aquela rede de vasos que eu conversei com vocês, todos eles vão guiando aí até onde a gente vê um azul mais concentrado, tá? Onde eu coloquei um caractere, um asterisco aí na imagem, que tudo percorreu o caminho, né? Corou os vasos linfáticos, levaram ali aquele corante e coraram mais ainda o linfonodo que a gente queria encontrar. Então a gente vê aqui nesse asterisco a posição onde está o linfonodo e a utilização aí desse corante, a utilização do azul patente vai sempre ser benéfica, vai sempre nos auxiliar quando a gente quer encontrar mais rapidamente esse linfonodo, tá? Minha indicação aí, caso você não tenha na sua clínica, ter aí algumas ampolas desse azul patente sempre vai te auxiliar pré-cirúrgico aí, para a gente ter e encontrar ali principalmente esse linfonodo regional, certo? Outro que a gente pode utilizar aí também vai ser o azul dimetileno, tá? Que vai funcionar de uma maneira muito semelhante ao azul patente, tá? Mas com uma principal diferenciação, com o principal ponto negativo dele aí, ele vai ser tóxico aí para os nossos pacientes felinos, então ele só pode ser utilizado nos cães, tá? Fica aí esse adendo para vocês, caso você tenha na sua clínica o azul dimetileno, nunca utilize num gato, nunca utilize num paciente felino, ele é tóxico. Nos pacientes felinos, a gente sempre deve utilizar o azul patente, tá? O azul dimetileno vai ser exclusivo para os nossos pacientes cães, tá? Mas vai seguir muito daqueles princípios que a gente conversou no azul patente, tá? E a gente vai relembrar eles agora porque eles são super importantes. A gente vai administrar aí sempre de 0,5 até 2 ml, tá? Aproximadamente nesses valores. Vai ser feito, tem que ser feito no subcutâneo, tá? De forma ali peritumoral, como a gente já conversou, então vou aplicando um pouquinho cada vez ali, sempre peritumoral ali, para que aquela rede de vasos linfáticos daquela região faça os caminhos aí com esse corante e nos leve até o linfonodo que a gente quer encontrar, tá? Também a gente vai respeitar ali até, deve esperar, né, 10 minutos ali antes da incisão, para que esse corante tenha tempo aí para percorrer toda a rede de vasos linfáticos e chegue até o linfonodo alvo aí, tá? Vale ressaltar, pessoal, tanto para o azul dimetileno quanto para o azul patente, que nem sempre esses 10 minutos vão levar o corante até o linfonodo em si, mas eles muitas das vezes aí vai no mínimo nos dar ali uma boa parte da região onde muito próximo deve estar aquele linfonodo, tá? Então, às vezes você pode ver que não vai corar o linfonodo em si, mas através da rede de vasos linfáticos ali, ele já vai dar esse corante muito próximo, e você que já tem um bom conhecimento anatômico ali, tanto daquela rede de vasos linfáticos quanto da posição anatômica desse linfonodo, você com certeza, através aí desses dois corantes, já vai ter um bom norte aí, vai ter um bom guia para que você encontre o linfonodo que você está procurando, beleza? Então aqui, pessoal, a gente consegue ver a utilização aí desse azul dimetileno, tá? Aqui ele corou esse linfonodo e a gente consegue ver tudo aquilo que a gente veio conversando, tá? Então aqui a gente vê a rede aí desses vasos linfáticos, tá? Aqui é um vaso linfático em si, não é um capilar linfático, e o corante propriamente dito aí já muito bem corado, tá? Aqui a gente vê que ele ficou aí com uma ótima coloração e ficou com essa foto aí super educacional pra gente mostrar pra vocês em aula aqui,
tá? Então, façam a utilização aí desses 2 corantes, tá? Principalmente aí, na minha opinião, a utilização do azul patente, tá? Onde a gente pode utilizar tanto nos nossos pacientes cães quanto nos nossos pacientes felinos, tá? Se você puder comprar o azul patente, vai ser melhor aí, que você pode utilizar nas 2 espécies sem dor de cabeça, sem preocupação. Mas se você tiver só o azul dimetileno na sua clínica, no seu hospital, lembrar que ele é tóxico aos nossos pacientes felinos e não deve ser utilizado, ele pode ser utilizado apenas nos cães, tá? Vão funcionar de forma muito parecida aí, e aí a gente vai ter mais ou menos aí essas imagens, né? Você vai ver quando você corar, quando você esperar ali os 10 minutos, você vai ver a rede de vasos aí bem corada, mostrando para você aí, dando um grande norte aí da onde que vai estar o linfonodo que você está procurando, tá? É bem essencial, é muito interessante que você faça isso em todas as suas cirurgias oncológicas, tá? Principalmente aí no caso desses 2 corantes aí, na utilização quando a gente vai fazer a remoção de uma neoformação cutânea, tá? Faça a utilização aí desses 2 corantes, principalmente aí o azul patente, que vai dar a ideia para você aí de onde que vai estar esse linfonodo, certo? E mais importante aí, pessoal, melhor ainda que esses 2 corantes que a gente já conversou, vai ser a utilização do lipiodol, tá, pessoal? O lipiodol vai ser essa ampolinha aí que a gente vai fazer a aplicação, tá? Um ponto negativo aí que infelizmente eu tenho que citar do lipiodol é que o custo é um pouco mais elevado do que quando comparado aí aos outros 2 corantes, tá? O lipiodol, ele é melhor aí de forma geral, tá? É o que eu sempre indico aí para que vocês utilizem nos pacientes de vocês, mas se eu tenho que citar um ponto negativo dele aí, é que infelizmente ele é um pouco mais caro do que os demais, tá? Aqui no caso do lipiodol a gente vai ter uma administração de 2 a 4 ml, tá? Então a gente puxa aí daquelas ampolas 2 a 4 ml. Também vai ser feito aí em região de subcutâneo, tá? Seguindo aquela regra ali do périto tumoral, onde a gente vai sempre aplicando um pouquinho aí todo em volta da neoformação cutânea que você está fazendo, que você está planejando fazer a remoção daquela neoformação, tá? Mas um ponto muito diferente dos outros 2 corantes que a gente já viu na aula de hoje, esse a gente vai esperar 24 horas após a aplicação para de fato ver para onde que ele está nos guiando, tá? Para onde que ele está fazendo toda a coloração que ele deveria, tá? E a gente vai fazer, então eu fiz a minha aplicação, eu preciso que esse paciente venha na clínica 24 horas antes da minha cirurgia, tá? Eu faço a aplicação então 24 horas antes, ele retorna no dia seguinte e a gente faz aí uma radiografia, onde a gente vai ver, através da radiografia, a gente vai ver o corante em ação, o caminho que ele está seguindo e aonde que está o linfonodo que ele está corando, tá? Aqui a gente também pode utilizar o lipiodol nas 2 espécies, tá? Então ele pode ser aplicado aí tanto nos cães quanto nos nossos pacientes felinos, tá? Mas uma coisa que chama atenção aí também, que é diferente dos corantes demais, é que a gente vai esperar ali 24 horas até a sua aplicação e vai ser feita aí uma radiografia para a gente ter noção, tá? Aqui, chamar a atenção para vocês que a gente tem um paciente ali, principalmente com neoformações mamárias aqui, tá? Principalmente M4 e M5 aí, como a gente consegue ver na imagem, tá? A gente faz ali então a aplicação peritumoral ali em volta de todas as neoformações, tá? E aí depois a gente aguarda as 24 horas, tá? É um paciente que vem bem antes da cirurgia e ele vai ficar 24 horas, ele vem 24 horas antes, a gente faz a aplicação, libera esse paciente para casa, ele volta no dia seguinte e aí a gente faz ali uma radiografia para a gente ver aonde que esse corante está nos levando, qual linfonodo que está sendo acometido aí de fato por aquela neoformação, tá? A gente vê aqui, pessoal, que apesar de naquele caso que eu mostrei a foto, que é essa chapa radiográfica que a gente vê na imagem agora, que apesar dele ter
as neoformações em M3, em M4 e em M5, onde na nossa cabeça a gente já faria o link com o linfonodo mais próximo, que seria aquele superficial inguinal, na verdade, tá? Ele está indo principalmente, ó, a gente consegue ver na imagem aqui, eu vou dar um zoom para vocês, a gente vê que o principal linfonodo que está sendo corado, na realidade, é o axilar, tá? Então, o lipiodol, ele vai ser mais interessante para nós, porque ele vai dar ali o linfonodo sentinela que vai estar acometendo aquele caso, tá? A gente vê aqui que apesar da neoformação ser mais caudal, ela percorre o caminho mais cranial até que ela chegue aí então no linfonodo axilar, e é ele que a gente tem que fazer a retirada nessa cirurgia, tá? A gente vê que assim como o linfonodo axilar, tá? O linfonodo inguinal, a gente vê no zoom aqui da imagem, o linfonodo superficial inguinal também foi corado, tá? Então a gente vê através do lipiodol que esses dois aí têm que ser retirados nessa cirurgia, tá? Então a utilização aí do lipiodol, como tem um uso mais prolongado, né? Como ele demora mais ali para se distribuir no corpo, mas ele vai dar uma ideia mais fiel para nós de como que está sendo feita ali a coleta, né, como que está sendo seguido ali o retorno desse sistema linfático até os linfonodos, tá? Ele é mais lento, mas ele vai dar uma ideia mais fiel, uma ideia mais real de como que aquilo está sendo acometido, tá? A gente vê aqui o mesmo paciente, né, as mesmas chapas ali, só que agora numa outra visualização, né? Aqui a gente tem uma imagem ventrodorsal, mas tá bem claro para nós aí que a gente vê o linfonodo axilar muito bem corado aí, então é o linfonodo alvo aí que a gente vai fazer nesse caso, né? Nessa cirurgia o lipiodol mostrou para nós que o principal linfonodo acometido não era o óbvio, era um outro. Neste caso, então, a gente tem aí o linfonodo axilar que tem que ser realizada a linfadenectomia dele, certo? Tá? E para encerrar aqui, eu queria falar para vocês que a gente tem, né, que eu falei ali durante a aula de linfonodo sentinela, de linfonodo regional, qual que é a grande diferença entre eles. Esse slide aqui, gente, é o mais importante da aula, então foquem aqui em que a gente vai entender qual que é a diferença entre um linfonodo regional e o linfonodo sentinela, tá? O linfonodo regional, ele vai ser o mais próximo da onde aquela neoformação está acometendo, tá? Vamos pensar nesse caso aí que a gente acabou de ver, onde eu tinha as neoformações mamárias em principalmente M4 e M5, tá? Como é uma região mais inguinal, eu penso obviamente no mais próximo, e o mais próximo vai ser aquele linfonodo palpável superficial inguinal, tá? Ele então vai ser o linfonodo regional, aquela neoformação, tá? Mas como a gente viu com o uso do lipiodol, nem sempre ele vai ser o principal linfonodo acometido, tá? O principal linfonodo acometido é aquele para onde está sendo drenado de fato, ele é o linfonodo sentinela, tá? O linfonodo sentinela, então, é o linfonodo que de fato está sendo acometido por aquela neoformação, e ele sempre vai ser corado aí através do lipiodol, tá? Então, num resumo aí dos principais corantes que a gente viu na aula de hoje, eu tenho para utilização o azul patente e o azul de metileno, mas a gente fica mais refém aí deles porque eles vão mostrar sempre para nós o linfonodo regional, e nem sempre o linfonodo regional é o linfonodo sentinela, tá? O linfonodo sentinela às vezes é o regional, mas o regional às vezes não é o sentinela, tá? Quem vai nos dar aí o linfonodo sentinela vai ser sempre o lipiodol. Então a minha indicação entre os três aí, o melhor entre eles é disparado o lipiodol, apesar de ser um pouco mais caro, é a minha indicação aí que você tenha uma caixinha ali com algumas ampolas de lipiodol na sua clínica para que você faça a coloração aí desse linfonodo, para você ter certeza que você vai estar sempre corando o linfonodo sentinela e você vai estar realizando aí a linfadenectomia desse linfonodo correto. Beleza, gente? Ficou claro aí para vocês qual que é a diferença entre um e outro?
tá? Num grande resumo da aula de hoje, saber a diferença entre esses dois é o mais importante, tá? E aí queria fazer um super convite para vocês, pessoal, tá? Eu tenho muito carinho pela especialização em cães e gatos aqui da Associação Anclivepa São Paulo. Eu fui aluno aí da turma 9, da pós aqui da casa, tá? Falo com tranquilidade que foi um grande divisor de águas aí na minha carreira, tá? Eu abri a minha cabeça aí durante todo o período do curso, com certeza enriqueceu não só o meu currículo por ter um diploma aqui da Anclivepa São Paulo, mas me enriqueceu demais aí com conhecimento tanto teórico quanto prático, que é o que vocês vão ter se vocês fizerem a especialização aqui conosco na Anclivepa São Paulo, tá? A gente tem aí um curso que tem um período de 2 anos, onde a gente vai ter aulas teóricas todas as quintas-feiras à noite de forma online, tá? Então você não precisa sair da sua casa, você pode fazer pela vasta extensão aí do nosso Brasil, você pode fazer de qualquer lugar, tá? Que você tenha um acesso à internet, você vai conseguir participar aí das nossas aulas online, tá? Que são sempre ao vivo aí na quinta-feira à noite, mas caso você não consiga assistir ali, é uma aula que também, na grande maioria das vezes, vai ficar gravada para que você possa ou relembrar ou assistir aí pela primeira vez, tá? E encontros práticos, tá? Nos nossos laboratórios aqui com a superestrutura da Anclivepa São Paulo, a cada 2 meses vocês vêm para cá e passam aí 3 dias imersos nos nossos laboratórios práticos, treinando tudo aquilo que vocês viram ali nas aulas teóricas, certo, pessoal? Mais uma vez, foi um curso que com certeza mudou a minha carreira, tá? Enriqueceu muito o meu currículo, enriqueceu muito o meu conhecimento de medicina veterinária e principalmente o conhecimento cirúrgico, tá? É a minha indicação aí para quem está em dúvida no que fazer. Faça a nossa pós-graduação aqui, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha, tá? Garanta a sua vaga, bate o QR Code aí que está na tela, fala com um dos nossos consultores. A próxima turma começa em fevereiro de 2026, tá? E são turmas que lotam muito rápido, então garante sua vaga, faz o seu planejamento aí para você ter uma virada de chave e ter uma grande mudança aí na sua carreira, tá? Queria agradecer a paciência e o carinho de todos na aula de hoje. Eu fico por aqui e até uma próxima. Muito obrigado. Olá, meu nome é Alessandra Guese. Eu sou formada há aproximadamente 1 ano em medicina veterinária, sou de Curitiba e hoje eu estou concluindo o último módulo de cirurgia de cães e gatos aqui na Associação Anclivepa de São Paulo. Bom, eu sempre ouvi falar muito bem da Anclivepa São Paulo e vou dizer para você que era um sonho que eu almejava, ter condições de vir até São Paulo para aprender com pessoas que têm renome e são muito bem reconhecidas dentro do país e até fora. Eu acho que o que mais me impactou aqui no curso foi a cordialidade com que os professores tratam todos os alunos sem distinção. Eles estão sempre muito disponíveis, seja pessoalmente, seja através de conversas pelo WhatsApp. Então eu me senti muito acolhida e muito respaldada nas minhas dúvidas. Eu recomendaria esse curso na Anclivepa São Paulo porque esses foram os 2 melhores anos da minha vida. Foi de muito aprendizado, foi de muito conhecimento, troca de conhecimento, um networking muito importante e que com certeza me fará garantir bons resultados nas minhas cirurgias. Eu saio daqui muito satisfeita com tudo que eu aprendi. O sentimento é de saudade, né? Eu acho que a gente, além de todo o aprendizado que a gente tem aqui, a gente faz muitos bons amigos, né? Então dá até um nozinho na garganta aqui de imaginar que esse curso acabou. Para dizer bem a verdade, agora a minha única dúvida é saber qual o próximo curso que eu vou fazer para não me desvincular com a Anclivepa.